segunda fase ou segunda etapa da formação do contrato. O nome dessa segunda fase é chamada de proposta, policitação ou oblação, né? Aí vem um termo complicado que eu expliquei lá no início da aula, né? Oblação ou oblação, né? Oblação. A oblação, né, na etimologia da palavra, é um ato de ofertar. A oblação é um ato de ofertar a Deus, mas em termos de atos negociais, simplesmente o ato de ofertar é a oblação. Bom, lembrando que estas três etapas estão marcadas, estão delineadas, positivadas, expressadas, expressamente colocadas nos artigos 427 ao 435 do Código Civil, né? Então, essa segunda fase é a fase da proposta, da policitação ou oblação, né? Nessa segunda fase, é nela que se dá o momento no qual a proposta é formalizada. Então, há previsão no Código Civil. A fase anterior não há previsão no Código Civil. Não há vínculo, não há responsabilização. Eu não faço, não acontece nada. É só uma especulação de tratativas iniciais que não seguem adiante. Na primeira fase, na primeira etapa. Aqui na segunda fase, na segunda etapa, a proposta de um lado e a aceitação da proposta ou não do outro lado. Aqui já começa as tratativas, a proposta formalizada. Então há previsão no Código Civil. Há uma previsão no Código Civil. Onde está previsto isso no Código Civil? Artigo 427 do Código Civil. Vamos ver o que fala o artigo 427 do Código Civil sobre essa segunda fase, que é a proposta, policitação ou oblação, né? Então, o artigo 427 fala que a proposta do contrato obriga o proponente. Ó, essa palavra obriga que vem de obligatio, que significa o laço entre as partes, né? A obrigação entre as partes, obriga, né? Então, a proposta do contrato obriga, como eu falei, obligácio, né? Eu vou pegar melhor isso aqui, né? Que laça as partes, né? Obriga e laça as partes, né? Então, a proposta do contrato obriga o proponente. A proposta do contrato obriga o proponente, né? Proponente ou policitante ou solicitante. Proponente, solicitante ou policitante, né? Então, a proposta do contrato obriga o proponente. Se o contrário não resultar, isso mesmo, se o contrário não resultar dos termos dela, na natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Cada caso é um caso, né? Haverá uma obrigação entre as partes, né? Proponente e o que propõe contra o oblato, que é o solicitado. Oblato é o solicitado, policitado ou destinatário. Esses termos, pessoal, né, eu poderia não utilizá-los, mas eles estão na lei, eles estão no Código Civil, eles estão na norma, eles estão no concurso público, eles estão no concurso para juiz, promotor, para delegado, para advogado, para defensoria. Então, é os termos que eu tenho que utilizar, não posso fugir disso, senão eu fugiria, para facilitar, para clarear o entendimento. Mas, como os termos são, né, técnicos e decorrem de norma, decorrem de lei, então utilizarei os termos adequadamente dentro deste conjunto aqui de conceitos. Então, estamos falando da segunda fase. Qual é essa fase? Proposta, policitação ou oblação. Esta fase é o momento no qual a proposta é formalizada entre as partes. Então, há previsão legal, a previsão no Código. Então, agora existe uma previsão no Código. Onde está essa previsão? Onde está previsto? No artigo 427. Lendo o artigo 427, eu verifico que a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela. Não, resultado se não houver uma finalização dessa proposta, né? Os termos, termo de terminar, termo de terminar. Quando eu falo da palavra termo, término, terminou, termo,
né? Término. Então, se do contrário não resultar dos termos, né, dela, da natureza do negócio ou circunstâncias do caso, do proponente ao objeto, ao ablato, né? Oblato, aliás, oblato. Então, o proponente, ele propõe um negócio, ele monta um site, né? Esses sites agora tem vários, né? Monta um site e tem várias propostas ali, né? Tem sites que propõem cursos, né? Curso à distância, cursos técnicos, tem sites que propõem isso, né? Nestes sites há proposta de cursos, né? Quem propõe isso? O proponente faz a proposta, né? Faz a policitação para o ablato, e o ablato é o solicitado, o policitado ou destinatário do proponente. Nossa, isso aqui é difícil, eu vou ter que anotar isso aí, vou ter que decorar, tem que decorar. Eu tenho que entender? Tem que entender. Eu tenho que saber? Tem. Mas é o contratante e o contratado, né? Ou o contratado e contratante. Contratado é o proponente, que propõe um negócio na internet. Qual é o nome como eu posso usar? Mercado Pago é um exemplo? Mercado Pago é o proponente, né? O proponente que propõe os tipos de negócio. E eu, solicitado pela internet a verificar as propostas dos negócios, né, dentro do proponente, eu solicitado, oblato, eu sou o oblato, o comprador, o consumidor, oblato, solicitado, policitado ou destinatário, são os termos. Vou ler: oblato, solicitado, policitado. Por que policitado, professor? Porque pode ser dois, né? Eu e meu coleguinha, ou um grupo, se vamos consumir um curso, o curso está sendo proposto pelo proponente, né? E eu, solicitado, né? Mais os meus colegas, policitados, né? Que somos os destinatários, que somos o oblato. É isso, oblato. Ah, que difícil, não dá para facilitar? Não dá, né? Infelizmente não dá, mas é fácil, pessoal. Oblato, solicitado, policitado, destinatário, são as mesmas pessoas, né? É um lado do contrato. O outro lado é o proponente, que propõe, que faz a oferta, que coloca à disposição, coloca à venda. Então, de um lado temos o contratado e de outro lado temos o contratante. Pronto, resumindo em contratado e contratante, proponente, né? E solicitado, policitado, destinatário, oblato, né? Tem que anotar tudo isso daí, tá? Tranquilo? Bom, nessa segunda fase de proposta, policitação ou oblação, né? Que está previsto no artigo 427, agora existe uma previsão legal, né? E se disso aí não surgir efeito, se houver um termo no contrato, o que é o termo de contrato? Se houver um término no contrato, se houver um rompimento no contrato, quando eu falo de termo, né, de terminar, se houver um termo no contrato, aí haverão consequências, né, do ponto de vista da responsabilidade. Então, o contrato se forma do proponente ao oblato. Pronto, aí resumi. O contrato, nesta segunda fase, né, de proposta, se forma do proponente para o oblato. Eu ia falar solicitante, mas é a mesma coisa. Do proponente para o oblato. Ok? Fechou? Então, nessa segunda fase, né, que é a proposta, se forma do proponente ao oblato, né? Bom, este oblato, que é o outro lado, ele pode ser determinado e pode ser indeterminado. Como assim, professor? Determinado e indeterminado? Ora, eu, proponente, monto um site, faço as propostas, proponho utilizar os meus serviços, consumir os meus produtos, né? Comprar os meus cursos, né? Proponente, eu, proponente. Agora, o oblato, que está do outro lado, pode comprar, pode não comprar. Eu posso fazer uma propaganda direcionada para este oblato, mas eu posso oferecer para qualquer um que estiver vendo a propaganda, que estiver disponível. Portanto, é indeterminado o oblato, ok? Então, oblato indeterminado. Pessoal, lembrando que estamos falando da segunda fase da formação de contrato, né? Portanto, estamos falando da proposta, da policitação ou oblação, né? Oblação é o ato
de ofertar. Vou chegar nessa parte aí. O oblato é o que está do outro lado, mas ele oferta o quê? Ele oferta uma proposta de compra ou não, né? O oblato faz essa proposta. Tudo isso está disciplinado no artigo 427 ao 435 do Código Civil. E esta segunda fase é o momento na qual a proposta é formalizada. Proposta formalizada, formal, fechada, vamos fechar negócio. Então há previsão no Código Civil, ok? Bom, artigo 429. Verifiquem aí o artigo 429, quem tiver possibilidade. Vai falar aqui, no artigo 429, ainda nessa segunda etapa, vai falar que a oferta ao público, olha só, o oblato ele é indeterminado, porque a oferta é ao público. O oblato é indeterminado, porque a oferta é ao público. Então, vou ler de novo. A oferta ao público equivale à proposta. A minha proposta de vender o meu curso, eu faço uma oferta ao público, não é? Indeterminado. Então, o artigo 429 legisla, fala sobre isso, prevê essa possibilidade. Qual é a possibilidade? A oferta ao público equivale à proposta quando encerra requisitos essenciais ao contrato. Quando encerra requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. O que significa isso? O que quer dizer este artigo 429 do Código Civil, né? Vamos ver. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais do contrato. Quais são os requisitos essenciais do contrato? Nós tratamos lá nos princípios, né? Em 6 princípios, né? Função social, né? Aqueles 3 antes disso tudo. Agente capaz, né? Agente capaz é um deles, né? A possibilidade, né, de fazer um negócio lícito, amparado na lei, dentro dos princípios também de função social e etc e tal. Bom, atendendo requisitos, né, dos contratos, né, então quando a oferta pública equivale à proposta, quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, né, salvo a exceção se do contrário, né, houver uma circunstância que impeça o negócio, que aí está muito abstrato aqui, eu vou chegar nisso depois, eu vou voltar nessa parte aqui, né? Mas, continuando, a possibilidade de oferta ao público indeterminado. Esse aqui é a chave do negócio que eu queria dizer, que nós começamos falando que o oblato pode ser determinado. Eu faço a oferta do meu curso, oferto um curso de Direito de Execuções Penais, né? Eu já dei esse curso, né, inclusive. Direito de Execuções Penais, faço essa oferta, né, para que é comum, né? O advogado chega no final, não sabe fazer execução penal. Juiz não sabe fazer execução penal. Promotor, esses conhecem mais, porque quando se especializam, eles acabam aprendendo. Mas mesmo assim, a gente verifica que normalmente ninguém conhece de execuções penais, né? Cai para a defensoria, acaba aprendendo, mas é uma coisa muito especializada. Então, é interessante o curso de execuções penais. Na execução penal, se aprende a falar de progressões, das exceções, das constitucionalidades, de tudo o que acontece dentro de uma execução de uma pena, né? Que é a segunda fase do processo penal, né? Primeira fase, conhecimento, segunda fase, execução, né? Tem as cautelares, que é um outro ramo, mas se eu oferto esse curso de execuções penais, eu oferto para quem? Para um público específico determinado? Sim, posso ofertar para um grupo de advogados de uma determinada comarca através da OAB, né, que era o caso, né? Mas eu posso ofertar para um público indeterminado, quem quiser participar. A possibilidade de ofertar ao público indeterminado está prevista no artigo 429 do Código Civil. Atinge a uma grande quantia de pessoas, um grande número de pessoas, um grande público. Exemplo, né? Agora eu vou mudar o exemplo. Dentro do que eu falei, mas vou mudar o exemplo. Um público, por exemplo, de revistas. Olha que coisa antiquada. Nem existe. Existe revista ainda? Existe? Existe revista eletrônica, né?
Mas revista no formato antigo, duvido que alguém consuma isso ainda, né? Bom, só acho, né? Mas a internet sim, né? As mídias sociais, os streaming, né? Streaming está muito na moda, consumir streaming, né? Internet, streaming, lojas de varejo, mesmo ainda que virtual, telepresencial, etc. e tal. Então, existe esse consumo. Então, o exemplo da oferta ao público indeterminado, expresso no artigo 429 do Código Civil, são os streaming, a internet e as lojas de varejo, de grande varejo. Quais são essas lojas, pessoal? Amazon, Mercado Livre, que mais? Wish, Shopee, que mais? Wish, Shopee, Mercado Livre, tem tantos, né? Estou falando aqui o que está vindo na cabeça, aqui na mente a gente vai falando, né? Por conta até de propaganda que eles fazem, a gente lembra e coloca aí, né? Então, isto é a oferta ao público indeterminado, né? O oblato indeterminado, um oblato direcionado. Bom, e onde é que fica a segunda fase? Onde é que fica a proposta formalizada? Ora, se eu entro, existe um site lá fazendo as propostas. Eu entro no site e aceito essa proposta. Aceitou, formalizou. Bom, aí só tem que partir para a terceira fase e fechar a proposta, que é efetivamente receber a mercadoria. Mas antes disso, sempre tem um detalhezinho que aí torna a coisa mais complicada, né, do que já parece que está, né? Aí vem as complicações no meio do caminho. Olha só, nessa segunda fase, né, vinculada, né, da formalização do contrato, pode haver também a não vinculação. A não vinculação ocorre em momentos, principalmente quando se trata de negócios não presenciais, principalmente de negócios feitos por telefone ou internet. Aí acontece o problema, né? Eu contratei, mas não contratei. Eu contratei, mas não queria contratar. Contratei, mas não era bem o que eu queria. Vou devolver, e etc. E tem toda aquela problemática, né, de consumidor. Mas, na verdade, não é disso que eu estou falando. Aqui não é aula de direito do consumidor, aqui é aula de contrato. E nesta segunda fase do contrato, né, da formalização do contrato, haverá uma não vinculação. Falei da vinculação no primeiro momento. A formalização do contrato é a vinculação das partes, né? Há uma proposta, há o oblato que aceita a proposta, formaliza a proposta, fechou o contrato. Tranquilo? Essa é a segunda fase do contrato vinculante, na vinculação, que é a regra contratual do 429 do Código Civil, no 427 do Código Civil. No 429 do Código Civil, eu falo que essa proposta pode ser feita para qualquer um que tem interesse, e este qualquer um, oblato indeterminado, aceitando, fecha o contrato, ponto. Eis o resumo do que foi falado até aqui. A exceção é a não vinculação da proposta neste mesmo momento. Quando isso acontece, a não vinculação? O 428 do Código Civil é que fala disso. Perceberam que eu pulei do 427 para o 429? 427, proposta, formalização, fechou. 429, proposta, formalização, proposta para qualquer um, indeterminado, fechou, 429. Mas antes de fechar no 429 ou no 427, o 428 diz que deixa de ser obrigatório a proposta. Aí não vincula. Quando? 4 momentos que nós vamos falar agora. É isso mesmo? 4 momentos? É isso mesmo, 4 momentos. Vamos lá. Não é 4 momentos não. Deixa de ser obrigatória a proposta, 2 pontos. Vou ler o artigo 428, número 1. Se feita sem prazo, faço uma proposta e deixo sem prazo. A pessoa presente a proposta presente não foi imediatamente aceita. Não foi imediatamente aceita. Eu ligo para fulano, plano de saúde, tal, não sei o que e tal, né? Olha só, estão presentes? Não. Estão ausentes? Também não.
estão presentes do ponto de vista da comunicação, a comunicação presente, por telefone, por WhatsApp, por Telegram, né? Então, presente é a comunicação imediata, assim como o nosso curso aqui telepresencial, há uma presença imediata, mas deixa de ser obrigatório, deixa de vincular, se no momento da negociação a pessoa não aceita. Ela tem que aceitar imediatamente. Ela fala: sim, eu aceito, sim, eu pretendo continuar no curso, eu pretendo consumir, sim, eu aceito essa proposta, me manda aí esse objeto, sim, eu aceito esse plano. Então, número 1, se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Deixa eu ler o artigo aqui, que eu acho que eu copiei diferente, 428, tá aqui, ó. Deixa de ser obrigatória a proposta se, vírgula, feita sem prazo, a pessoa presente do ponto de vista da comunicação, já expliquei, né? Por telefone, por WhatsApp, por Telegram, a pessoa, do ponto de vista da comunicação, ela está presente, né? Um mora na Bahia, o outro mora no Rio Grande do Sul, mas conversando, estão presentes, a comunicação presente, imediata, mas não foi imediatamente aceita naquele momento da comunicação. Então a proposta não vincula, não há formação contratual, porque não foi aceita imediatamente. Continua, considera-se também presente a pessoa que contrata, que eu acabei de falar, é que eu antecipei, é porque eu não li, considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Qual é o telefone? Telefone tradicional. Qual o telefone? Eu falo isso porque parece que ninguém usa mais telefone, né? Para ligar para a pessoa tem que pedir permissão, vocês já viram? Ô fulano, posso te ligar? Tá no aplicativo, posso te ligar, fulano? Parece que é uma coisa ruim, né, ligar, né? A gente que ligar agora não pode mais ligar. Bom, mas a lei fala, a lei é velha, né? A lei demodê, né? Fora de moda. Então a lei fala, por isso que eu até me confundi aqui, né? Que deixa de ser obrigatória a proposta, esse 428 fala que deixa de ser obrigatório quando se contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Esse meio de comunicação semelhante já é a modernidade, já é algo moderno. O que é moderno? Aplicativos de mensagem, né? MSN não, pelo amor de Deus. Como é que é? Aquele do Facebook, que é do Instagram também, o direct do Instagram. Facebook também é uma coisa de fora de moda, né? Acabou também, né? Ninguém usa mais. Ou usa? Eu não uso, né? Bom, muita gente já não usa. Agora eu acho que é Instagram, Twitter, que nunca acaba, Instagram, Twitter, WhatsApp, né? E Telegram, que são os mais modernos. São esses 4 aí que se compara a comunicação do telefone. Então, dentro deste artigo, deixa de ser obrigatória a proposta. Eu faço a proposta pelo WhatsApp, a pessoa não aceita imediatamente, não me vincula. Entenderam? Tranquilo? Dentro dessa segunda etapa, na formalização do contrato, na formalização da proposta, a pessoa tem que imediatamente responder. Se ela não responde imediatamente, não formaliza, não vincula, não vinculou, não temos um contrato, portanto. Outros exemplos, chat, né? Chat, eu falo chat, mas o pessoal fala que é chat, chato, né? É isso, o chat, né? E o telefone é outro exemplo. Então, pessoal, a distância é apenas física, mas não é distante a comunicação. A distância é só física, mas a comunicação é imediata, é em tempo real. É como nós estamos aqui, ó, telepresencial, em tempo real, imediata. A comunicação é essa. Vocês podem interromper agora, ou pelo chat, né? Chato, interromper e fazer a pergunta que quiser, conversar, entrar no modo tela, modo presencial, entrar no modo áudio, e não tem problema nenhum, tranquilo, faz parte do negócio. Então, nessa segunda fase que nós estamos falando agora, da formação do contrato, a regra é a vinculação, vinculou as partes, né? Quais são as partes? Proponente e oblato. A parte pode ser determinada ou indeterminada. A indeterminada está prevista no 429, a vinculação está prevista no 427 e a não vinculação está no 428, mediante a esta regra. Qual é a regra? Da aceitação imediata. Aceitou imediatamente, vinculou, não aceitou, não vinculou. Resumidamente, é isso.
Como é que se faz isso, professor? Por telefone ou meio de comunicação semelhante. A comunicação é imediata, né? Por que é importante compreendermos estes conceitos? Porque isso faz parte da vida moderna, atual, né? Punjante, né? Agora, sim, nós estamos vivendo esse momento, né? Onde eu entro no aplicativo, né? Eu não vou mais na loja, que eu não vou citar nomes, né? Mas todas elas são assim. Inclusive, eu já fui em uma destas lojas e a moça falou: por que você não compra pela internet? Vou colocar meus dados lá e vou te vender pela internet ao invés de vender na loja. A princípio eu achei que aquilo era desonesto, antiético, fiquei pensando, mas por que ela quer me vender da internet e não da loja, sendo que ela é vendedora da loja? Aí ela falou, é simples, porque a internet tem propostas de vendas mais interessantes, mais facilitadas, com desconto que a loja não oferece, né? Portanto até mais barato. Aí eu perguntei, mas o certo não é comprar da loja? Ela falou, não, é a mesma coisa, aqui é a loja física, temos a loja no site, e existe essa tendência, né, que é estimulada pela própria loja, que nos treina para fazer isso, para que você compre da internet. Mas fica tranquilo que eu vou te orientar, eu vou direcionar, vou fazer a venda, vai ser a mesma coisa, vai ser melhor para você, por conta de descontos que você vai ter, isso, etc. E realmente aconteceu daquela maneira. Depois eu comprei mais coisas, mais objetos desta maneira, né? Então isso tem a ver com esta forma de contratação. Quando ela digitou ali no chat da loja e papapá que ela fez lá, aí eu poderia falar, não quero. Foi feita a proposta de quem? De quem é feita a proposta? A proposta é feita pelo solicitante, pelo proponente, né? A proposta é feita pelo proponente, né? E o oblato pode aceitar ou não. O oblato é determinado. Eu que estava lá presente, o oblato determinado, né? Não indeterminado. Mas no site lá, né? Existe o proponente, né? A loja propondo, né? Diversos negócios no site, à vista, em 3 vezes, em 10 vezes, em 12 vezes, com brinde, sem brinde, né? Preto, amarelo, vermelho, amarelo, azul e branco, na cor que você achar que é interessante, né? Eu posso aceitar ou não a proposta. Aceitando a proposta, estamos vinculados, formou o contrato, segunda fase do contrato. Pronto, tranquilo, fácil compreendermos até aqui, né? Até esta parte. Então, tá aí a vinculação. Mas olha só, né? Do ponto de vista da não vinculação, né? Quais são as hipóteses? A hipótese que não vincula é quando não há aceitação imediata. Ponto, fechou. A distância é apenas física, não há distância na comunicação, ok? Pessoal, tranquilo essa parte essa segunda fase que vincula e que não vincula, não é? Tranquilo, né? Agora, para finalizar essa segunda fase, essa segunda teoria, né? Entre ausentes, continuando, anotem aí, entre ausentes, né? Na segunda parte da formação do contrato, ainda nessa teoria, entre ausentes. Qual é o momento da formação do contrato entre ausentes? As partes estão ausentes, fisicamente falando, ausentes. Qual é o momento da formação do contrato, da vinculação, que amarra as partes, né? Que amarra o proponente com o oblato, né? Qual é o momento? E aí? Vamos lá?